Max Steel é sem dúvida um personagem icônico, que ganhou popularidade em diferentes formas de mídia, desde desenhos animados até brinquedos. Criado pela Mattel, ele sem dúvida marcou a infância de muitas crianças ao redor do mundo. Neste vídeo, a pedido de um inscrito, eu trago 10 fatos e curiosidades sobre o Max Steel, então sem mais enrolação vamos para o vídeo. No final dos anos 90, a renomada empresa de brinquedos chamada Mattel estava procurando uma nova franquia para atrair o público jovem. Com o objetivo de combinar ação, ficção científica e tecnologia, eles criaram o personagem que ficaria conhecido como Max Steel. O conceito inovador do brinquedo rapidamente conquistou os corações das crianças, o que fez com que a Mattel lançasse uma ampla variedade de figuras de ação, veículos e acessórios relacionados ao personagem. Esses brinquedos, por sua vez, destacavam-se pela sua qualidade e detalhes, permitindo que as crianças recriassem as aventuras do herói em casa. Impulsionado pelo sucesso dos brinquedos, Max Steel logo se expandiu para outras formas de mídia. Nos anos 2000, foi lançada uma série animada de televisão, que se tornou um grande sucesso em todo o mundo. A animação deu vida às aventuras de Max Steel, enquanto ele lutava contra vilões, e protegia o mundo de ameaças perigosas, do jeito mais radical possível. Na série animada, ele era um jovem de 19 anos, amante de esportes radicais, e quando ele era ainda um bebê, seus pais faleceram e ele foi adotado pelo melhor amigo e sócio de seu pai, Jefferson Smith, dono de uma empresa de bens de esportes radicais, que na verdade servia como uma fachada para uma organização conhecida como NTEC. Quando o jovem foi visitar seu padrasto no trabalho, um grupo de agentes de uma organização terrorista conhecida como Dredd atacaram as instalações de controle. Durante o ataque, o jovem enfrenta vários agentes inimigos, porém acaba sendo confrontado por um ciborgue conhecido como Psycho. No meio da luta, ele foi gravemente ferido e exposto a um enxame de nanomáquinas microscópicas, conhecidas pela NTEC como nanotecnologia, que penetraram seu corpo, deixando ele gravemente ferido. Seu pai adotivo concorda em submeter o jovem a um experimento, que ao mesmo tempo em que salva sua vida, ainda lhe dá poderes no processo. Após o acidente que lhe deu poderes, todos os seus atributos físicos foram elevados a níveis sobre-humanos. Ele começa então a atuar como um agente da organização NTEC, onde recebe um treinamento especial, em diferentes modalidades de luta, aprendendo o uso de nanotecnologia, e enfrentando diferentes situações, onde ele consegue usar seus poderes sempre que falava as palavras modo turbo. Contudo, seus poderes possuem tempo limitado, e quando expostos em altas radiações, eles se desgastam muito rápido. Max Steel contava com uma enorme galeria de vilões, e o primeiro deles foi Psycho, que foi justamente responsável por dar poderes ao herói, mesmo que isso tenha acontecido de forma acidental. Esse bicho feio deve ter com certeza dado pesadelos para as crianças da época. Ele era capaz de igualar as capacidades de Max Steel, até no seu modo turbo. Além disso, seu braço robótico é mais forte do que o seu braço normal, o que lhe concede vantagens nos combates, pois seu braço era capaz de se converter em diferentes tipos de armas. Enquanto Psycho rivalizava com Max, em questão de combate corpo a corpo, o vilão Toxon desafiava os poderes e a inteligência do herói. Anteriormente ele era um agente da NTEC, até se envolver em um acidente com produtos químicos e tóxicos. Após o acidente, ele se torna um mutante capaz de absorver todos os tipos de venenos e substâncias tóxicas, usando elas para alterar sua forma e se fortalecer. Ele planejava utilizar esses poderes para conquistar o mundo e purificar todas as impurezas da humanidade. Aparentemente, a maioria dos vilões do Max acabaram surgindo por algum acidente que deformou seu corpo. Pois o vilão conhecido como X-Troyer foi outro personagem que se envolveu em um acidente horrível, e acabou ganhando poderes. No começo ele era apenas um mercenário, tentando ganhar a vida honestamente, porém Max Steel acaba atrapalhando ele,
e o coitado acaba caindo em um poço de lava, junto de um pedaço de cometa alienígena. Graças a isso, ele se funde ao cristal e assim se torna X-Troyer. Eu confesso que esse era um dos meus vilões favoritos, pois além dele ter algumas habilidades sobre-humanas, ele também era capaz de se transformar em criaturas e animais monstruosos, e que criança não gostava de ver o Max Steel lutando contra um tiranossauro. Ao longo da franquia, Max enfrentou diversos vilões, que desafiaram tanto seu intelecto como seus poderes sobre-humanos. Como eu disse anteriormente, Max Steel teve diversos vilões, porém um que se destacou de todos eles foi sem dúvidas o Elementor. Ele foi introduzido na saga de filmes, especificamente em O Domínio dos Elementos, sendo um clone de Bioconstrictor, um dos inimigos mais velhos de Max Steel. Ele possuía a capacidade de controlar os 4 principais elementos da natureza, além de outros como metal, gelo, areia e relâmpago. Uma das habilidades mais interessantes é a capacidade dele de se dividir em 5, sendo capaz de sobreviver em áreas que um ser humano normal não conseguiria. Vale ressaltar, ao contrário de seu criador, essa criatura não é nada esperta, preferindo sempre utilizar força bruta para resolver seus problemas. Além disso, o seu ponto fraco é localizado na esfera de sua testa, que quando acertada pode infligir uma grande dor, que é capaz de desestabilizá-lo. Além de gostar bastante desse personagem, uma das minhas abordagens favoritas sobre ele são no reboot de 2013, onde ele ganha uma nova mitologia, e é realmente uma criatura separada, com cada um deles possuindo uma personalidade e elemento próprio. Já que eu toquei no assunto, é hora de falar da revitalização da franquia que chegou no ano de 2013. Essa série animada aconteceu após um período de hiato sem animações da franquia, e como eu já disse foi lançada no ano de 2013. Entretanto, a série animada trouxe uma nova abordagem para o personagem, com uma nova gama de personagens, vilões e principalmente, novas transformações e habilidades. Além disso, a série animada expandiu a mitologia da franquia, introduzindo os Ultralinks, que são o principal ponto que move toda a trama da série animada. Eras atrás, um cientista alienígena criou o Máquina, uma de suas criações mais perfeitas e poderosas, cujo único propósito era de absorver e expandir a vida. Após perceber o imenso poder que ele tinha dentro de si, Máquina se liga com seu criador, e consome completamente sua mente. Mais tarde, Máquina começou a criar mais seres como ele, e os nomeia de Ultralinks. Eventualmente, ele criou um exército desses parasitas tecnológicos, com a maioria sendo criados com o intuito de auxiliar seu criador na absorção e destruição de planetas, caçando possíveis hospedeiros com quem eles possam se vincular, e criar criaturas com alto poder de destruição. No entanto, alguns Ultralinks acabaram se revoltando contra a Máquina e seguiram seu próprio caminho, e o maior exemplo deles foi Steel, que com o tempo passou a lutar contra os seus irmãos Ultralinks. Ele forma uma ligação simbiótica com o humano Max, que possui a turbo-energia, que é aproveitada e controlada por Steel. Juntos, eles formam um super-herói chamado Max Steel, e conseguem criar diferentes modos turbos para enfrentar antigos e novos inimigos. No filme Max Steel, Turbo Charged, o herói e sua equipe acabam sendo capturados pela misteriosa organização Nexus. Ao ver seus amigos feridos, Max gera grandes quantidades de turbo-energia, e libera uma onda de energia que destrói quase tudo ao seu redor. Isso acaba despertando um novo poder dentro dele, que tem como consequência o fato de que Max e Steel não consigam mais se conectar. Essa nova turbo-energia agora tem uma coloração verde, e dá uma nova gama de armas e habilidades para ele, o tornando ainda mais poderoso. Finalmente em 2016, Max Steel deu um salto para as telonas com seu primeiro filme live action. O filme contou uma nova versão da história de origem do herói, e trouxe uma abordagem mais parecida com o reboot de 2013, mantendo a mitologia dos Ultralinks, e a conexão entre Max e Steel. Infelizmente o filme acabou sendo um fracasso de bilheteria, e até agora não existem planos de um novo filme para os cinemas. Então esse foi o vídeo de hoje.
Comenta aí qual seu vilão ou transformação favorita do Max Steel. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever para receber os próximos vídeos. Até mais!